No meu jantar de formatura, todos riam até que a professora sorriu para o Mateu e disse: "Fico feliz que os US$ 1.500 que envio todo mês estejam ajudando." Eu travei. Olhei ao redor e disse: "Eu nunca recebi nenhum dinheiro." Todos lentamente se viraram para olhar meus pais, que estavam em absoluto silêncio. Minha avó deixou a xícara no pires, e então o clima mudou. O dinheiro sempre sumia. Cada cheque dos trabalhos de verão, cada cartão de aniversário com US$ 20 escondidos, cada bolsa destinada a aliviar meu peso, tudo desaparecia no buraco negro das despesas da família. Aprendi a viver com pouco, a pedir desculpas por precisar de coisas novas. A sala do restaurante parecia congelar no tempo. O barulho das outras mesas continuava, mas na nossa bolha particular, o silêncio era ensurdecedor. Olhei para o rosto da minha avó, Dona Carmela, e vi a confusão rapidamente se transformar em uma fúria contida que eu nunca tinha presenciado. Meu pai, Roberto, sempre tão confiante e autoritário, agora parecia ter engolido a própria língua. Minha mãe encarava o prato, como se nele estivesse escrito um roteiro para sair daquela situação. Meus irmãos mais novos, sempre tão falantes, agora estavam imóveis como estátuas. Ninguém sabia o que dizer, nem eu. Por 22 anos, pensei que éramos uma família de classe média batalhando para sobreviver em Monterrey, onde cada peso contava. Achei que meu avô, viúvo de uma empresária bem-sucedida, ajudava ocasionalmente com pequenas quantias. Mas US$ 1.500 por mês? Era mais do que eu ganhava trabalhando incontáveis horas por semana enquanto estudava em tempo integral. "Mateu", disse meu avô, a voz normalmente doce agora cortante como aço. "Eu venho enviando esse dinheiro para você há 4 anos, desde que entrou na faculdade." Ela tirou um pequeno caderno de couro da bolsa, folheou algumas páginas e o colocou sobre a mesa. $72.000 no total, transferidos diretamente para a conta que seus pais abriram em seu nome. Olhei para as anotações, em cada transferência documentada com data e valor. A sala começou a girar. Por 4 anos, vivi em um apartamento minúsculo, dividido com 3 colegas. Trabalhei em turnos noturnos que me deixavam exausto durante as aulas. Comia macarrão instantâneo 5 dias por semana para economizar. Tudo isso enquanto meus pais andavam de carro novo e meus irmãos recebiam os últimos videogames e celulares. A verdade me atingiu como um soco. Eu não era só um filho. Era uma fonte de renda. Meu nome foi usado para arrancar dinheiro enquanto eu vivia na pobreza. Diante dos meus olhos, o mais cruel, todos na mesa pareciam saber, exceto meu avô e eu. Naquele momento, senti que toda a minha vida tinha sido uma mentira. Cada vez que pedi desculpas por pedir dinheiro para livros, cada noite trabalhando no posto de gasolina até as 3 da manhã para pagar minha parte do aluguel, cada refeição que pulei para economizar, tudo isso enquanto meus pais tinham acesso a $72.000 destinados a mim. Olhei para meu irmão Diego, 3 anos mais novo, com seus chinelos que custavam mais do que tudo no meu armário. Olhei para minha irmã Sofia com seu novo iPhone, que ganhou porque precisava para a escola. As peças se encaixaram com perfeição. "Roberto", a voz da minha avó rompeu o silêncio. "Me explica isso agora." Meu pai pigarreou, evitando contato visual com qualquer um. "Mãe, fundos universitários são complicados. O Mateu não entende como." "Eu não entendo?" As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse parar. "Eu não entendo que vivi como um mendigo enquanto vocês usavam meu dinheiro?" "Não seja dramático", minha mãe interveio, a voz um sussurro tenso. "Tudo foi usado para a família." "Família?" "Uma família onde só eu pareço estar sofrendo", respondi, sentindo anos de frustração reprimida transbordar. "Onde está esse dinheiro agora?" "No seu carro novo, pai." "Ou nas férias em Cancún no ano passado?" Meu pai apertou os talheres com tanta força que achei que eles iam entortar. Minha mãe, ainda imóvel, mordia o lábio inferior, mas eu vi, e ela tremia. A tensão no ar era tão densa que eu podia mastigá-la. "Não fale assim comigo, Mateu. Eu sou seu pai." Rugiu Roberto, batendo a mão na mesa com tanta força que as taças tremeram. "E eu sou o quê? Seu banco particular?" Gritei, a voz falhando de tanto ódio contido. Os clientes começaram a olhar. Aquele restaurante caro, escolhido por eles para celebrar minha conquista, agora era palco de um reality show familiar. Minha avó bateu com a bengala no chão. Tum! O barulho fez todo mundo se calar. "Roberto." "Maria", disse ela, lenta, com veneno escorrendo nas palavras, "vocês usaram dinheiro que era do meu neto para eu brincar de ricos?" Meu pai abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água. Finalmente, respondeu. "Mamãe, não é bem assim. A gente precisava. A vida é cara. A escola dos seus irmãos. E eu?" Interrompi, o coração explodindo no peito. "E eu precisava, pai. Você acha que foi fácil trabalhar até as 3 da manhã, estudando com olheiras roxas, comendo miojo enquanto vocês estavam brindando à beira da praia?" Minha mãe se mexeu pela primeira vez. Levantou os olhos e tentou soar calma, como sempre fazia quando queria manipular a situação. "Mateu, escuta. Nós fizemos isso pelo bem da família. Não foi por luxo." Dei uma risada seca. Uma risada que nem eu reconheci. "Não foi por luxo? Então quer que eu te mostre as fotos da viagem para Cancún? Ou o carro novo que você postou no Facebook?" "Quer, mãe." O rosto dela ficou branco. Minha avó se inclinou para a frente, as mãos tremendo de raiva. Vocês roubaram o futuro do próprio filho." "Mamãe, não é roubo se é para..." E meu pai tentou começar, mas ela gritou. "Cala a boca, Roberto." O silêncio caiu como um raio. Ninguém nunca falava assim com ele.
Você sempre foi ambicioso demais, continuou minha avó, os olhos cravados no filho como lâminas. Mas fazer isso com o seu próprio sangue? Com o meu neto? Senti uma lágrima queimar meu olho, mas eu a engoli. Não ia chorar. Não diante deles. Então me diz, pai e mãe, eu falei, cada palavra cortando o ar, quanto valeu minha dignidade? Quanto valeu minha juventude? Cada centavo dessas férias? Cada celular novo pro Diego? Cada bolsa pra Sofia? Valeu o meu suor? Valeu a minha fome? Diego, meu irmão, finalmente abriu a boca. Cara, não é assim. Você sempre foi inteligente, ia conseguir se virar. Olhei para ele com tanto desprezo que ele calou na hora. Se virar? Sussurrei, rindo nervoso. Se virar? Eu quase desmaiei na biblioteca porque fiquei 2 dias sem comer. E vocês estavam preocupados com qual videogame comprar? O silêncio voltou, mas agora ele doía. Eu sentia as mãos formigarem. Cada lembrança vinha como uma pancada, em noites geladas, roupas rasgadas, contas atrasadas, tudo isso enquanto eles torravam meu futuro. Olhei para minha avó. Ela não chorava. Ela queimava. Eu nunca vi tanto ódio no rosto dela. Esse dinheiro, disse ela, a voz baixa, perigosa, eu dei para você, Mateu. Não para esses parasitas. Mamãe. Meu pai tentou intervir. Cala a boca, Roberto. Ela rugiu de novo, batendo a bengala com tanta força que uma taça caiu e quebrou. O restaurante inteiro agora estava olhando. Minha avó pegou a bolsa, tirou outro envelope e o jogou na mesa. Bateu com tanta força que os talheres pularam. Aqui está a escritura da casa. E sabe de uma coisa, Mateu? Ela olhou para mim, os olhos marejados mais firmes. Agora é sua. Eles não têm mais nada. Nem um centavo. Meu pai ficou roxo. Minha mãe levou a mão à boca. Diego arregalou os olhos. Sofia deixou cair o celular no chão. E eu? Eu não disse nada. Só levantei devagar, peguei o envelope e olhei para os dois. Parabéns, falei, a voz gelada. Vocês acabaram de perder muito mais do que dinheiro. Dei as costas. Ouvi minha mãe soluçar, meu pai gritar meu nome, minha avó me chamar baixinho, mas eu não parei. Saí daquele restaurante, pela primeira vez em 4 anos, respirei como um homem livre. E naquele momento eu jurei, e eu nunca mais vou deixar ninguém decidir o valor da minha vida. Saí daquele restaurante com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. O envelope pesava na minha mão como um tijolo, não pelo peso físico, mas pelo peso simbólico, e naquele pedaço de papel era prova de que, no fim, a justiça encontrou um caminho. Andei pelas ruas de Monterrey sentindo algo que não experimentava há anos, um poder. Não era o poder do dinheiro. Era o poder da verdade. Pela primeira vez, não era eu quem se encolhia, quem se desculpava por existir. Agora, quem teria que se explicar seriam eles. Quando cheguei ao meu apartamento, aquele cubículo que chamei de lar por tanto tempo, joguei o envelope sobre a mesa e encarei o teto. Ri sozinho. Um riso seco, quase histérico. Então peguei meu celular. Abri o grupo da família no WhatsApp. A foto ainda era aquela imagem falsa de felicidade no Natal, todos sorrindo diante de uma árvore cheia de presentes que eu não podia comprar. Digitei devagar. Mateu, e não se preocupem em me ligar. Amanhã passo aí para pegar minhas coisas. E não pensem que isso acabou. Vocês vão aprender o que significa perder. Enviei e saí do grupo. 2 semanas depois. As coisas aconteceram rápido. Mais rápido do que eu esperava. Primeiro, foi o carro do meu pai. Sumiu da garagem em plena madrugada. Descobri que não foi roubo, foi o banco. Falta de pagamento. Depois, veio a casa. Aquela fachada luxuosa, o jardim impecável, agora tinha uma placa vermelha pregada no portão, propriedade confiscada. Liguei para minha avó para entender. Ela me contou com a voz fria. Tirei tudo deles, Mateu. Cortei contas, cartões, investimentos. Nada do que tem é deles. E eu já providenciei para que você seja o único herdeiro. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura estranha de satisfação e vazio. Obrigado, vó, é mais com eles? Ela suspirou. Que aprendam. Eu avisei ao seu pai dezenas de vezes para não brincar com a família. Ele quis ser esperto e agora que arque com as consequências. O pedido de socorro. Na 3ª semana, recebi uma ligação de um número desconhecido. A atendi. Mateu? A voz era baixa, trêmula. Minha mãe. Por favor, precisamos conversar. Estamos sem casa. Fechei os olhos. Uma parte de mim quis desligar na hora. Mas outra parte, a parte que sofreu, que foi humilhada, que trabalhou até cair, queria ouvir cada palavra. Não tenho nada para falar com vocês. Já roubaram anos da minha vida. O que querem agora? Roubar minha paz? Minha voz saiu gelada, sem emoção. Ela começou a chorar. Me contou que estavam morando com um conhecido, dormindo no chão, que meu pai não conseguia emprego porque a notícia do escândalo tinha se espalhado entre a família e até na comunidade. Só, precisamos de um pouco de ajuda. Até nos reerguermos. Por favor, filho. Nós te amamos. Ri. Um riso amargo. Vocês me amam? Me amaram quando eu estava passando fome. Quando eu implorei dinheiro para comprar livros. Quando quase desmaiei porque não tinha o que comer.
Vocês me amaram quando torraram 72 mil dólares que eram meus? Silêncio do outro lado. Só soluços. Adeus, mãe. E desliguei. O retorno. Hoje, estou morando naquela casa. Não porque eu queira ostentar, mas porque é minha. A diferença é que ela agora tem paredes pintadas de sinceridade, não de mentiras. Meus amigos vêm sempre aqui. Às vezes, passo horas no escritório, olhando os papéis que provam tudo. Penso em processá-los. Penso em simplesmente ignorá-los. Mas aí, lembro das noites geladas, das comidas baratas, das risadas deles enquanto eu sofria. Então decidi, e não vou ignorar. Vou contar minha história. Não para me vingar, mas para abrir os olhos de quem ainda confia cegamente em quem não merece. Gravei um vídeo. Olhei para a câmera e disse: durante 4 anos, minha própria família roubou 72 mil dólares que meu avô enviava para mim. Enquanto eu trabalhava noite e dia, eles viviam no luxo. Hoje, eles perderam tudo. E eu? Eu ganhei algo que dinheiro nenhum compra, em liberdade. Postei. Em poucas horas, estava viral. Milhares de pessoas comentando, contando suas histórias, me apoiando. Naquele momento, percebi, e não é sobre o dinheiro. É sobre nunca mais deixar ninguém roubar quem você é. E enquanto a chuva batia na janela daquela casa que agora era minha, prometi a mim mesmo: eles podem implorar. Mas eu nunca mais vou voltar para aquele lugar onde me colocaram. Nunca mais. As semanas seguintes foram um espetáculo silencioso. Eu não precisava levantar um dedo para me vingar. O mundo, ou melhor, a verdade, fazia o trabalho por mim. Meu vídeo viralizou como fogo em palha seca. Em menos de 48 horas, estava em alta no Twitter, TikTok e até no Facebook, onde meus pais costumavam exibir suas conquistas. As mensagens começaram a chegar em antigos amigos da família, colegas, até parentes distantes, todos chocados. E, como sempre acontece quando a máscara cai, a solidariedade desaparece. Meus pais, que antes eram os bem de vida, agora eram apenas o casal que roubou o próprio filho. A falência social. Os jantares luxuosos sumiram. As festas? Canceladas. Meu pai, Roberto, andava cabisbaixo pela cidade, tentando pegar qualquer bico para pagar dívidas. Não conseguia. Ninguém contrata um homem cuja história está estampada em cada tela de celular. Minha mãe, ela ainda tentava manter a pose no Instagram, postando fotos antigas como se nada tivesse mudado. Mas as legendas mudaram. Antes era gratidão por essa vida linda, coração vermelho faíscas. Agora era nem tudo é o que parece. Cada um com seus problemas. Diego vendeu o console novo. Sofia trocou o iPhone por um modelo usado, antigo. Ironia do destino, os dois, que riam quando eu dizia que estava quebrado, agora sabiam exatamente como isso doía. O convite. Um mês depois, minha avó me ligou. Mateu, seus pais me procuraram. Querem falar com você. Eu respirei fundo. Parte de mim queria desligar, mas a outra, e queria olhar nos olhos deles e ver até onde tinham caído. Aceitei. Marcamos num café simples, longe dos holofotes. Quando cheguei, vi-os. Meus pais. Sentados numa mesa no canto. Eles não estavam apenas diferentes. Estavam quebrados. Meu pai emagreceu uns 10 quilos, os olhos fundos. Minha mãe, cabelo preso às pressas, maquiagem mal feita, roupas simples. Sentei sem sorrir. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então meu pai falou: filho, nós erramos. A gente se perdeu. Acha que podia controlar tudo, mas perdemos você. Minha mãe tentou segurar minha mão. Eu afastei. Vocês não perderam só a mim, respondi, olhando direto para eles. Perderam o direito de me chamar de filho. Ela chorou. Ele engoliu seco. Nós só queremos uma chance de consertar, disse meu pai. Estamos morando com amigos. Não temos nada. Inclinei-me sobre a mesa, olhando nos olhos dele. E você acha que eu vou resolver isso? Depois de 4 anos comendo miojo enquanto vocês brindavam com champanhe? Falei, cada palavra cuspida com veneno. Vocês me deixaram quebrado e com fome. Agora é a vez de vocês sentirem o gosto. Levantei. Eles me chamaram, chorando, mas não olhei para trás. O início de uma nova era. Hoje, escrevo isso da sacada da minha casa. Sim, aquela casa. Não é um troféu. É um lembrete. Um lembrete de que ninguém mais vai roubar minha voz. As marcas do passado não somem. Mas agora elas são combustível. Com a ajuda da minha avó, investi em algo que sempre sonhei, em minha própria empresa de design digital. Em menos de 1 ano, já temos contratos grandes. A vida que eu imaginava para mim finalmente começou. E meus pais? Não sei onde estão. Às vezes, ouço rumores. Trabalhos pequenos. Mudanças constantes. Mas não sinto pena. Porque pena é o que eles me deram quando diziam, é para o bem da família. Agora, quando olho no espelho, vejo alguém que sobreviveu ao fogo e saiu forjado em aço. E sabe o que é melhor? Meu nome agora está limpo. Só meu. Eles me roubaram o dinheiro. Mas eu peguei de volta algo muito maior em minha vida. 2 anos se passaram desde aquele encontro no café. Minha vida se transformou. A empresa que criei com a ajuda da minha avó explodiu no mercado.
Hoje, tenho contratos milionários com marcas internacionais, viajo para eventos em cidades que antes eu só via em filmes, e tudo isso com um detalhe em construir com minhas próprias mãos. A casa onde moro é a mesma da escritura que recebi naquele dia. Só que agora está cheia de vida. Não de segredos, mentiras e aparências, mas de risadas verdadeiras, amigos leais e uma paz que dinheiro nenhum compraria. Eu não falava com meus pais desde aquela reunião. Nem mensagens, nem ligações. Eles viraram fantasmas. Pelo menos até ontem. Meu telefone tocou tarde da noite. Um número desconhecido. Atendi por instinto. Mateu? A voz era fraca, quase irreconhecível. Era meu pai. Filho, e estou no hospital. É sua mãe. Ela ou está muito mal. Meu coração gelou. Por um segundo, aquele garoto que um dia implorou por amor quase apareceu. Mas não. Respirei fundo. O que quer que eu faça, pai? Pague as contas. Como vocês pagaram as minhas noites sem dormir? Falei, seco. Ele ficou em silêncio. Depois, chorou. Chorou como uma criança. Eu errei. Eu fui um idiota. Eu só quero que você venha. Só isso. Fiquei parado, olhando para a parede do meu quarto, ouvindo a respiração dele. Então respondi. Não posso. Minha voz saiu fria, mas dentro de mim um furacão rugia. Vocês escolheram o que era mais importante para vocês. Agora eu escolho o que é importante para mim. Desliguei. E pela primeira vez, não senti culpa. Deitei na cama, fechei os olhos e pensei em tudo que passei, em fome, humilhação, noites geladas. E no fundo, percebi, em vingança não é gritar, nem destruir. É seguir em frente sem olhar para trás. Na manhã seguinte, acordei com mensagens de amigos, de clientes, de gente me parabenizando pelo novo prêmio que minha empresa tinha recebido. Sorri. Porque entendi, finalmente, que meu passado não me definia. Minha vida começou no dia em que parei de pedir para eles me amarem. E naquele dia, eu escolhi me amar primeiro. Eles me roubaram $72 mil. Mas eu ganhei algo que ninguém jamais poderia tirar em minha liberdade. E assim, fecho esse capítulo. Não com ódio. Não com rancor. Mas com a certeza absoluta de que nada é mais valioso do que viver em paz com quem você é. Se você chegou até aqui, respira fundo porque essa história foi intensa. Quer ouvir mais histórias chocantes como essa? Então curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Aqui no Curtas do Reddit, cada história é mais surreal que a outra. Até a próxima!